Então essa mensagem é para você que está aqui. Essa mensagem é para você que está aí no YouTube, nos assistindo. Fica conosco até o final, que o Espírito Santo vai falar com você aí. Pessoal, livro de Jó. Abra a Bíblia no livro de Jó. Capítulo 33. Jó 33. Jó, capítulo 33. Diga: Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor corrige, que o Senhor exorta, que o Senhor alerta o filho a quem o ama. Por isso, eu estou aqui nessa noite como filho do Senhor. Por isso, fala comigo pela tua palavra. Amém. Vamos lá. Jó 33, versículo 10. Olha só. Versículo 10 não. Versículo 9. Presta atenção. Jó, capítulo 33, versículo de número 9. Todos encontraram aí? Jó 33, 9. Quem encontrou, dá um glória a Deus bem bonito aí para alegrar. Amém. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Olha para cá. Quem sabe você acabou de ler e disse assim: não entendi, foi nada. Rafael, eu vou lhe explicar. Aqui está falando sobre um homem chamado Jó. Todo mundo aqui sabe um pouco da história de Jó. Até mesmo você que assiste desenhos bíblicos na Band, na Record. Você que é tia de escolinha. Alô, tias de escolinha. Amém, né? É mesmo, cadê as tias? Só tem a Yasmin aí. Tá, eita Jesus. Você que é tia de escolinha. Você que assistiu o desenho, assistiu o filme. Não importa. Assistiu a novela. Você conhece um pouco da história de Jó. Ele foi afrontado. Ele sofreu um ataque espiritual em todas as áreas da sua vida, de uma vez só. Foi tudo de uma vez. E aqui é uma conversa que você vai ter de um dos amigos de Jó tendo com ele. E esse amigo vai dizer que ouviu Jó dizendo, falando algo sobre Deus e sobre o que estava acontecendo com ele. Primeiro, Jó vai dizer o seguinte no versículo 8: eu estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim. Olha para cá. Jó está dizendo mais ou menos assim: rapaz, como é que pode? Eu estou sofrendo tanto, está acontecendo tanta coisa ruim comigo, e eu sou um camarada nota 10 na minha vida espiritual. Eu não peco, eu não bebo, eu não estou fumando, não estou na cachaça, eu não estou com más companhias, eu não estou me prostituindo, eu não estou olhando para a mulher dos outros, eu não estou vendo mulher pelada na internet, eu estou com a minha vida bem certinha, rapaz. E por que é que essas coisas estão acontecendo comigo? Não dorme não, Eric, acorda. Se não aguentar, fique em pé, que nem os voluntários. Fique em pé, eu sei que você trabalha muito, mas preste atenção, porque senão você vai perder a bênção. Escute. E Jó está se queixando, se perguntando: mas como é que pode?
Aí ele vai dizer no versículo 10: eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera inimigo. É como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim: é como se Deus estivesse procurando algum errinho que Jó cometesse para atacar a enfermidade na vida de Jó, para atacar a doença na vida de Jó, para colocar depressão, tristeza, aflição no coração de Jó. É como se Deus agora estivesse no papel do diabo. É como se Deus agora fosse o vilão da história de Jó e estivesse só procurando um errinho que ele fizesse para tacar o cinturão nas costas de Jó. Escute, esse pensamento é um pensamento onde o inimigo tem mais trabalhado no meio da juventude hoje, através do medo. Através do medo. E você está com medo de quem? Quem sabe você está com medo de Deus. Quem sabe você, diante de uma tentação, você fica naquele pensamento: meu Deus, eu não vou resistir, eu vou pecar, mas depois eu vou me acertar com Deus. Não, eu vou pecar e eu vou ver como é que vai ficar a minha vida depois. Ai, Jesus. Você tem muito medo dos castigos que podem vir pelo seu pecado. E você está achando que os castigos vêm porque é Deus que coloca esses castigos. Não, deixa eu explicar isso para você. Em nome do Senhor Jesus. Quando você peca, quer dizer que eu peco, Rafael, e não tem castigo nem consequência para mim do meu pecado, não. É isso que você está dizendo? Não. Todo pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está na Bíblia. Morte espiritual, morte na saúde, morte nas finanças e morte também no corpo físico. O salário do pecado é a morte. Só que eu quero que você entenda que a consequência do teu pecado, o sofrimento depois da tua própria falta de sabedoria, que faz você sofrer, quebrar a cara, se arrebentar na vida. E o próprio diabo, inimigo, ele se aproveita do teu pecado para ganhar legalidade, para ganhar espaço, para abrindo brechas na tua vida para ele entrar e colocar tudo de ruim que ele puder no teu coração. É assim que funciona. Só que nessa época, vamos dar um desconto para Jó. Vamos dar um desconto para Jó, porque nessa época eles aqui ainda nem entendiam sobre o mundo espiritual. Jó não sabia nem contra quem ele estava lutando. Mas hoje, o mundo espiritual para nós já foi descortinado. A gente já sabe que o nosso inimigo é Satanás e os seus demônios. Então, em nome de Jesus, quantos aqui não já tiveram esse pensamento? Esse mesmo pensamento de Jó. Poxa vida, será se Deus está procurando pretextos para permitir com que eu sofra? Para me condenar? Eu estou falando com alguém aqui que está se sentindo há muito tempo culpado e condenado por Deus. Deus não está do lado que te condena. Escute isso aqui em nome de Jesus. Deus não está do lado que te condena. Quem te condena é o diabo. Deus está do lado vencedor. Ele e o Espírito Santo ficam, na verdade, eles ficam tocando no teu coração para que você se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Eles ficam na expectativa, na torcida e usando pessoas, usando meio e formas de se achegar até você para verdadeiramente te resgatar, te levantar, te salvar, te colocar de pé e te colocar na presença de Deus novamente. Você está frio na fé. Você se esfriou. E de quem foi a culpa do teu esfriamento? Foi sua. Não foi Deus que colocou essa frieza espiritual em você. Não foi a igreja que colocou esse esfriamento espiritual em você.
Não foi teus pastores, teu líder que colocou esse esfriamento espiritual em você. Foi você mesmo que relaxou. Foi você mesmo que relaxou na vida de oração. Foi você mesmo que relaxou na comunhão com Deus. Foi você mesmo, você que está aqui na internet. Eu estou falando com alguém que está aqui na internet, aqui no YouTube. Foi você que deixou de ir à igreja. Porque começou colocando um monte de desculpa para ir para a igreja. Começou colocando desculpa no cansaço, porque chegava cansado da escola ou do trabalho. Depois começou colocando desculpa, porque é longe, porque não tem quem vai me deixar. E o inimigo foi se aproveitando das desculpas que você mesmo foi colocando com preguiça de vir à igreja. O inimigo foi se aproveitando do teu distanciamento da igreja, da obra, e foi colocando essa frieza espiritual que você se encontra hoje. E depois dessa frieza espiritual, ele vem colocando tudo de ruim: doença, enfermidade, depressão, ansiedade, crises. Porque ele começa com a frieza, depois ele mete o pau, ele arrocha o nó para fazer você sofrer. Escute, ele diz aqui no versículo 10: eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão. Olha o Espírito Santo falando com você. Esse pensamento está errado. Continua no versículo 12: porque Deus é maior do que o homem. Deus não precisa disso. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: Deus não precisa disso. Diga para ele, diga: Deus não precisa fazer o papel do diabo se tornando teu inimigo. Olhe para cá. Precisa não, meu irmão. Deus não precisa, Deus não assume o papel do diabo e se torna teu inimigo, não. Teu inimigo é o diabo. Deus está na expectativa. Deus está criando meios e formas de se achegar até você, para que você volte verdadeiramente a ser aquele jovem cristão que você era antes. Aquele jovem de Deus, aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus que você era antes. Você tem que voltar ao primeiro amor hoje. Você tem que voltar ao primeiro amor, meu irmão. Você tem que acender essa chama no teu coração. Porque os dias estão passando, e quanto mais você adia essa decisão, mais a corda vai apertando, mais você vai passando por luta, dificuldade e sofrimento desnecessário. E a Bíblia diz aqui no versículo 13: porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos. Afirmando que ele não presta conta de nenhum dos seus atos. Olha para cá. Escute. Tem pessoas que tudo na vida dela bota nas costas e na conta de Deus. Tem pessoas que tudo na vida dela coloca nas costas de Deus. Não sei se você conhece esse tipo de pessoa. É aquela pessoa que diz assim: quando Deus quiser, né? Quando Deus quiser me abençoar com a varoa, Ele me abençoa. Quando Deus quiser me abençoar com o varão, Ele me abençoa. Quando Deus quiser me curar, quando Deus quiser me libertar, Ele me liberta. Quando Deus quiser que eu vá para a igreja, eu vou para a igreja. Como se fosse Deus que fosse pegar na sua mão e dissesse assim: vamos para a igreja, viesse com... Meu irmão, não, quando Deus melhorar a minha vida, eu começo a pegar firme na igreja. Misericórdia. Não, eu estou passando por isso, mas eu acho que, será se não é Deus que... Tem gente que passa por uma luta tão grande, aí diz assim, que a luta que está passando é porque é Deus que está colocando ela naquela luta.
Existe lutas? Existe. Existe provas? Provações? Existe. Provas, as provações, existem elas, algumas provações que vêm de Deus? Existem sim. A Bíblia diz sobre isso. Mas existem aquelas lutas, aqueles desertos e provações que não veio de Deus não, meu amigo. Foi você mesmo que criou com a sua inteligência. Faça assim para o irmão que está do teu lado, diga: não seja burro. Aí você faz diga: vamos ter conhecimento da palavra, vamos ter sabedoria. Tem aqueles que a sua ignorância leva você a passar por aquele problema. A Bíblia também fala sobre isso. Mas ele está dizendo aqui: porque você discute com ele, afirmando que ele não presta conta de nenhum de seus atos? Versículo 14. Pelo contrário, Deus fala uma, duas vezes. Tem tradução que diz: Deus fala de um modo sim, de dois modos. A Bíblia está dizendo, pelo contrário, antes da bagaceira começar na tua vida, antes de você passar por esse deserto que você está passando, jovem, antes de você passar por essa depressão que você está passando, jovem, antes de você passar por esses problemas que você está enfrentando hoje de ordem espiritual, jovem, a Bíblia está dizendo, Deus avisa, Deus fala, Deus alerta, uma e duas vezes. Você cai no pecado porque quer. Você passa por luta porque você quer. Porque você é teimoso e você tapa os seus ouvidos e diz assim: não, isso é besteira, isso não vai acontecer comigo não. Vai lá na frente e taca a cabeça na parede. Quantos e quantos são os jovens? Meu Deus do céu. Gente, vocês têm pastores para isso. Vocês têm líderes para isso. Quantos são os jovens que eu fico só observando? Vão tomar a decisão na vida, uma decisão muito importante. Não pede orientação, nem ora, nem nada, e nem chega para o líder para perguntar nada, para falar nada, para conversar nada, para desabafar nada. E eu fico só observando a marmota. Ah, eu vou namorar. Nem fala para o líder nem nada. Nem quem é a pessoa, nem quem é o menino, nem de onde é, nem apresenta, nem nada. Quando eu e Vanessa vamos saber, já até é casado, já até é com bucho desse tamanho, até é grávida. Fala, meu Deus, já até é buchuda já. Quem é o marido, pelo amor de Deus, quando foi que aconteceu o casamento? Não, Rafael já está com 3 anos já. 3 anos? Isso se assusta. Aí a gente fica só observando. Meu amigo, a gente orienta uma vez. Fulano, não vai por esse caminho não. Fulano, isso aí vai dar BO. Fulano, isso aí vai dar problema. Não faz isso não, faz isso aqui, que tu vai ver que é melhor para a tua vida. E a pessoa ouve, entra por aqui e sai do outro lado. Como se a gente não soubesse de Bíblia e nem tivesse experiência de vida. Como se a gente não soubesse de nada. Como se quem tivesse zerado a vida fosse você, que já soubesse de tudo. Não, não se preocupa não. Tem muito jovem aqui que já entrou em relacionamento que não era para ter entrado. E que eu avisei, Vanessa avisou, orientamos 1, 2, 3 vezes. Entrou no relacionamento. Puf! E agora nós temos que juntar os caquinhos. Você que está na internet, você que não veio hoje para o Celebra Jovem, que era para você ter vindo, que está em casa assistindo. Deus, eu estou falando é com você, o Espírito Santo está falando é com você. Veio pedir o conselho, Deus falou uma vez, Deus falou 2 vezes, Deus falou na pregação, Deus falou no altar, Deus falou com você pessoalmente. Você diz: não, isso é besteira, eu vou entrar nesse relacionamento, eu vou fazer isso aqui da minha vida. Não, isso é besteira.
Eu fico só observando. Só observo. E espero a queda. Vamos ver. 2 meses, tudo bem. 3, 4, 5. Puf! Vamos ter que resgatar. Vamos ter que fazer o processo de libertação agora. Tudo de novo. Até quando você vai ficar ouvindo as instruções de Deus